Oi, aquarianos! Como vocês estão? Bem, ótimo. Sou a Antônia Higueira. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Faz um favor, já se inscreve, compartilhe, comente, curta. Ajuda muito a gente a crescer, tá bom? Se a mensagem ressoar com você, não precisa ficar vexado, não precisa ficar agoniado, tá bom? Não ressoou, tá tudo bem, solta, tá? Mas se você caiu de paraquedas nesse vídeo, fique até o final, porque talvez a última mensagem faça sentido para você, né? As mensagens elas vão se navegando e a gente não sabe onde é que vai dar, tá bom? Estamos falando da mensagem para o mês de abril. Abril, olha, uau, abril. Vamos entender depois esse abril nas leituras, nas cartas. Maio. Estamos falando da leitura para maio de 2025, mas se você caiu aqui em 2027, em dezembro de 2026, indiferente, tá? A espiritualidade ela vai ajudar, vai dar um jeito da mensagem chegar até você quando necessário, tá bom? Você é atemporal, tem essa autorização, tá bom? Vamos lá, a mensagem vai ficar um pouco mais longa porque vamos acessar cada campo de sua vida, espiritual, material, emocional. E aí tende a ser um pouquinho mais longa mesmo, mas estou disposta a isso. É um compromisso, então cá estamos nós, certo? Eu ia dar outro recadinho, mas eu esqueci. Então vamos lá, espiritualidade maior, por favor. Ah, outra coisa. Vocês estão no jardim da minha casa, certo? Sejam muito bem-vindos. É ótimo ter vocês aqui, mas também tem um lado um pouco... não é negativo, é carro passando, moto passando, cachorro latindo, vizinho ouvindo música, enfim. É um ambiente normal de qualquer residência, certo? Mas sejam muito bem-vindos. Vamos lá, sem mais delongas, Aquário. Nós tínhamos para conversar com vocês nesse mês de maio de 2025, por favor. Espiritualidade maior. Que nós vamos conversar com o Aquário. Um pouco mais de paciência e insistência, tá bom, Aquário? Não tenha vergonha, não hesite em dizer que eu preciso de um pouco mais de tempo, não tenha vergonha de dizer eu preciso me dedicar um pouco mais, eu preciso um pouco mais de tempo, defender que eu quero algo melhor, que eu quero melhorar alguma coisa e que eu não preciso ter vergonha disso, tá? Você está se julgando, acha que o outro vai te julgar, mas é você mesmo que está se julgando. Então, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, tá? Calma, deixa fluir. Com quem estamos conversando, espiritualidade, por favor? Com quem estamos conversando, por favor? Não tenha vergonha de dizer que precisa um pouco mais de tempo. Quem estamos conversando, por favor? 3 cartas, uma. A primeira que caiu tá aqui no meu colo. Odala. Dá mais 2, por favor. Essa cartinha caiu para tantos signos. Da gás. O que mais? Caíram muitos, não vou aceitar. Mas tinha uma coisa relacionada a tempo, tá? Tempo, tempo, tempo. Cartinha aqui do Agalás. Mais uma, por favor. Obrigada. Erroaz. E Ferru. No fundo do deck. A cartinha do dinheiro, das posses. Talvez tenha... energia para vocês lá em Touro, mas a gente vai confirmar, tá? No decorrer da leitura. Só um instantinho, gente, já volto. Voltei, Aquário. Bom, vamos lá. Sinto que alguns aqui estão se retirando de um lugar ou retornando para um lugar. Adapte-se à família, adapte-se a trabalho, adapte-se a um lugar que você morava de favor, adapte, pode ser um lar para você, tá? Mas vocês saindo desse ambiente, realizando essa mudança para que você supere um ciclo. É você tomando a atitude de
dizendo: eu quero uma mudança, eu quero uma transformação em minha vida, eu quero uma regeneração espiritual, eu quero me encontrar como pessoa. É um buscar da sua alma. É uma leitura muito parecida com outro signo, não me lembro qual foi, mas parece muito com outro signo. Enfim, certo? Para outros aqui, você esperando algum bem familiar, alguma herança, seja ela qual for. Pode ser de um casamento? Pode ser, né, divisão de bens? Pode ser familiar? Pode ser de um pai, de um avô, de uma avó? Pode. Para que esse dinheiro, a entrada desses bens vai te ajudar a passar por um ciclo, talvez um ciclo de escassez, tá bom? E aí você entende que passando por esse ciclo você consegue trabalhar melhor a sua espiritualidade, você vai ficar mais confortável, mais tranquila, para se entender como pessoa, para viver melhor, para o seu espírito respirar mais aliviado. É muito um chamado e sua alma diz assim: cara, eu quero ficar em paz, e isso aqui vai me ajudar muito pra caramba, entende? Então é uma questão de tempo, tá? É uma questão de tempo. E aquela conversa que a gente teve lá no início: não tenha vergonha de dizer que precisa de um pouco mais de tempo, não tenha vergonha de dizer que precisa voltar, não tenha vergonha de dizer: família, eu preciso retornar, não tenha vergonha de dizer: fulano, eu preciso de sua ajuda, fulano, aquela herança lá, eu preciso agora, não tenha vergonha de dizer, sabe? É sobre isso. Não tenha vergonha de dizer que eu preciso dessa mudança. Entendeu? Ou que eu preciso um pouco mais de tempo para superar esse ciclo. Você pode ter perdido alguém, vou ter que retornar para a casa dos meus pais, por exemplo, perdi alguém lá no meu estado, no meu país, na minha cidade. Eu preciso um pouco mais de tempo para superar isso aqui. Eu ainda não superei. Ainda não superei. Certo? Tem muito essa questão de não querer dizer o que eu estou sentindo ou o que eu preciso nesse momento, sabe? Vai adaptando a sua realidade, Aquário. Mas muitos aqui precisando sair ou retornar, principalmente para o lar. O lar de que, sabe aquele lar que você cresceu, pode ser a cidade, pode ser a casa em si, pode ser viver com aquelas pessoas. Talvez você faça uma viagem até lá e aí isso realiza uma mudança em sua vida que você nem esperava. Fui lá, nossa, não tá vindo isso aqui agora totalmente diferente, carro passando. Energia totalmente diferente da outra leitura, que também vendo isso bem nítido, assim. Talvez eu volte lá para uma viagem específica, talvez eu volte lá para cuidar de alguém, talvez eu volte lá para resolver esses bens. E aí isso mude alguma coisa em mim. Talvez o voltar seja justamente o me reerguer. Sabe aquele negócio aquele joguinho que você dá 2 passos atrás para depois você dar mais 5 passos à frente? Talvez seja isso, você não ter vergonha de voltar. Voltar não quer dizer que você está regredindo, entendeu? Mas sim que você cresceu o suficiente para entender que isso é um passo importante, sabe? É uma mudança, não vou nem puxar mais. Uma mudança, tá? Geral, assim, é um dar uma volta gigante. Pode ser você, pessoa, mudando, pode ser você mudando de cidade, vai adaptando. Mas é sim por uma questão de um ciclo, ou você se recuperando de um ciclo, ou esse retornar vai te ajudar a fechar um ciclo, tá? Talvez eu faça as pazes com o meu pai, por exemplo. Talvez eu faça as pazes com a minha família. Talvez eu volte lá para tirar um peso que ficou quando eu não me despedi direito. Entendeu? Tá bom. A mensagem que eu ia falar, eu já falei que a mensagem vai ser um pouquinho mais longa, porque vai ser para o mês de maio. A gente vai entrar em cada campo de sua vida. Então, um pouquinho de paciência, certo? Paciência. Como estará o campo espiritual de Aquário nesse mês de... 2 de copas, nesse mês de maio de 2025, por favor. 2 de copas, 6 de pentáculos e 10 de copas. Caramba, 9 de copas no fundo do deck. Putz!
putz. Caramba, muita coisa boa. Vida nova e vida abundante. Vida nova e vida abundante. Ai, que coisa linda. Vida nova, vida abundante. Tá? Uma parceria. Existe uma parceria, pode ser adapte. Essa parceria pode ser uma parceria espiritual. Você pode reencontrar uma parceria de almas mesmo, assim, sabe? Uma parceria muito forte. Pode ser amorosa, pode ser espiritual, pode ser de vidas passadas, pode ser de vidas passadas sim, também, certo? E que parece que vocês estão se encontrando no momento certo. Exemplo, você pode ter morado lá nesse lugar, nessa cidade, você nunca viu essa pessoa, ou era da sua infância, por exemplo. Tem uma ligação, era uma amizade, tarará, tarará, por algum motivo eu estou retornando. E aí eu noto, eu percebo, eu mudo a minha atitude, eu reavalio que essa pessoa, que esse lugar é onde eu fico bem, é onde eu deixo o meu espírito mais tranquilo. Gente, eu tô lembrando aqueles filmes, que a gente assiste filmes de Hollywood, onde o povo sai do interiorzinho, vai ser grande, vai ser um CEO em Nova York, por exemplo, e aí volta nas férias para casa de onde nasceu e onde cresceu, e aí acaba que descobrindo que tem alguém lá, que deixou um ex lá e que volta, sabe, que tem aquele negócio todo, que quer ficar lá, que quer montar a família lá de novo. Tá vindo muito essa historinha na minha cabeça, assim. Muito mesmo, certo? Mas aí você vai adaptando. Pode ser só a história da carochinha, pode ser coisa da minha cabeça, mas é isso que tá vindo muito aqui, certo? Mas aí existe sim essa... Pode ser também alguém de família que você vai reencontrar e que você vai ter uma reparação justa, vocês vão ter uma troca bacana, vocês vão superar um ciclo juntos. E é nesse ciclo que você encontra essa sua regeneração espiritual, onde eu me sinto bem, você entende que isso é um progresso. É como se fosse as pazes, sabe? Fazer as pazes com o passado. Ficar em paz com o passado. Pedir desculpas àquela pessoa. Entende? E você vencendo o seu orgulho, você se entregando, dizendo, eu quero finalizar esse ciclo. Eu quero deixar tudo redondinho, isso vai deixar meu espírito em paz, entende? Talvez você não tenha recebido uma herança que era sua, sabe? Mas a espiritualidade, ela pode ser uma parceria espiritual, no seu campo espiritual mesmo, seu parceiro espiritual, o seu mentor, te recompensando nessa superação de ciclo, deixando um pouco mais aliviada, espiritualmente falando, certo? Qual o conselho, por favor? Ó, 6 de copas, tá vendo? 6 de copas, fazendo as pazes com o passado mesmo, 3 de copas. Isso eleva o seu campo espiritual, isso eleva a sua vibração, a sua energia, você fica mais feliz. É um progresso. Voltar não quer dizer que eu esteja regredindo. Às vezes voltar é justamente o grande progresso, é aí que está a sua evolução. Não ter o orgulho, não pode vencer, entendeu? Se eu quero crescer, eu vou passar por cima de qualquer coisa para crescer. Eu digo crescer espiritualmente, né? Estou falando materialmente. Eu quero crescer materialmente, eu vou passar por cima de qualquer pessoa, não é sobre isso que eu estou falando. Mas se eu quero crescer espiritualmente, eu vou encarar qualquer barreira, qualquer sombra, sabe? Mas é muito sim fazer umas pazes com o passado aqui, certo? Isso pode ser com a empresa também, tá? Você pode ter ido para uma empresa, pode ter saído de um lugar que não te valorizava e você faz as pazes com esse lugar, com essa empresa, com esse chefe. Pode ser. Você pode voltar para a sua cidade ou sair de sua cidade por uma questão profissional. E aí, por isso, você tem que fazer as pazes com o passado. Você vai talvez para outro país. Eu não posso deixar meu pai e minha mãe idosos, por exemplo, de qualquer jeito. Eu preciso ter uma conversa séria, pedir desculpas por algumas coisas, sabe? Tem muito essa questão de pedir, de perdoar o passado, certo? E é uma batalha isso que você está travando. Tem alguns bloqueios, sim. Tem algumas questões mentais que querem te impedir, sim. Mas você vai passar por isso. Principalmente porque seu espírito está pedindo essa paz. Tem alguma coisa que não ficou bem resolvida. Tá bom? Que lindo. Que lindo. Passado volta para você enxergar felicidade.
ou para você entender o que é felicidade, ou para entender que lá você também pode ser feliz. Entendeu? Tinha uma cartinha do oráculo, deixa eu ver se eu acho, só um instante. Olha, a frasezinha, minha câmera vai já cair aqui. A frase é a seguinte, olha, se estiver cansado, esgotado, descanse. Dar um passo atrás pode ser uma boa estratégia para avançar em seguida. Entendeu? Aquele negócio, voltar atrás não quer dizer que é regredir. Voltar para a minha cidade natal não quer dizer que seja regredir. Voltar para casa dos meus pais não quer dizer que seja regredir. Mas talvez lá eu encontre o conforto que eu preciso para superar esse ciclo. É uma mudança de pensamento, tá? Gente, tô esperando o negócio chegar no portão e aí não tem fim. Quando eu estiver engajado na leitura, o louco aqui, ó, um novo início, coragem, se entregar às possibilidades. Quando eu estiver engajado na leitura aqui, é que essa moto chega, essa entrega chega. O que a espiritualidade quer falar com o aquário, por favor? Ah, a gente já falou sobre espiritual, né? Emocional, por favor. Como está o emocional de aquário nesse mês de maio de 2025, por favor? Eita, calma. Como está o mês de maio? Caramba, vocês estão nervosos pra cacete. Como está o emocional de aquário nesse maio de 2025, por favor? 8 de copas. 4 de paus. E a rainha de pentáculos. 2 de pentáculos. E agora, José? E agora, José? Qual movimento eu vou fazer? Sigo em frente. Sigo em frente. Seguir em frente quer dizer voltar atrás, sabe? O emocional de vocês está meio assim, dúvida. Se é isso mesmo que eu quero, sabe? Se é dar as costas para algumas coisas. Se é isso mesmo que me deixa em paz, sabe? Deixar algumas coisas para trás. É aí que está a sua tranquilidade, é aí que mora a sua estabilidade. Entendeu? Tomar essa decisão é que está pegando para você. Para muitos aqui exige um movimento de viagem mesmo, tá? De comunicação com o exterior, de algum contrato, tá? De algum contrato que vai envolver de você muita responsabilidade, muita criatividade, enxergar além daquilo que eu ainda não vejo. Então é meio que você dando realmente um salto no escuro e confiando na sua intuição de que vai dar certo, de que esse é o caminho. Entendeu? Eu vejo você assim, confiante, apesar de que tem um pouquinho da dúvida, mas no fundo você sabe o que faz, o que te deixa mais tranquilo. O que é tranquilidade para você? Qual passo eu tenho que dar? Entendeu? Algumas coisas você já entende que já passou e que eu tenho que deixar para trás. Já vivi algumas coisas que agora eu tenho que me abrir para o novo. Tá? Alguns aqui podem estar deixando a casa dos pais mesmo, ou voltando, enfim, para iniciar uma nova dinâmica de vida. Certo? Qual o conselho? Qual o conselho para essa situação, por favor? Dá mais uma, obrigada. 3 de copas. Página de ouros. Não sabote a sua felicidade, as suas raízes, onde você quer firmar as suas raízes, sabe? Não dê as costas para a sua felicidade. Onde você acredita que pode começar a ser feliz, ou no caminho que você acredita que pode começar a ser feliz, se esse é emocional, se é romance, se é trabalho, parece muito com o trabalho, tá? Você tomando a decisão em prol do seu trabalho, por isso parece ser difícil, entende? Porque envolve uma questão emocional também, envolve mais pessoas, envolve, para muitos aqui, é deixar assim a sua herança familiar, sabe? Sair do laço do seio familiar para alguns, em busca de do seu progresso, de sua transformação material e espiritual, onde eu me encaixo, certo? Para alguns aqui assumindo que
sendo humilde nesse sentido, mas não é... Como é que eu posso usar isso, meu Deus? Não é crime, sabe? Eu dizer que o que minha família tem para mim ainda é pouco. Eu quero mais, eu quero... Se minha família ganha X de dinheiros, eu quero muito mais do que isso. Eu quero viajar, eu quero expandir, eu quero outras coisas. E para isso tem que deixar um pouquinho de lado essa questão familiar, entendeu? É você viver tranquilo onde você acredita que vai ser feliz, ponto. Por mais que isso tenha alguns julgamentos. Mas é você perdoar o passado, é perdoar o que entregaram a você, é perdoar o que... É como se só te entregaram o que eles tinham. Era o que eles tinham para dar. E você hoje é uma pessoa generosa, apesar de tudo. Você sabe reconhecer que todo mundo erra e está tudo bem, certo? Mas não sabote o lugar que você acredita que vai ser feliz. Não sabote, é um desejo seu, tá? É uma oportunidade bacana, certo? É uma oportunidade bacana que você está vivendo. Mas se entrega o que faz você feliz, tá bom? Esse é o recado. O que tem aqui nos relacionamentos para Aquário. Aquário. Maio de 2025. Como estarão os relacionamentos, você vai adaptando, tá? No final eu tiro só amoroso, tá bom? Porque relacionamento cai família, né? Cai amigos, cai trabalho. E aí você adapte. Relação com a espiritualidade, você vai adaptando onde se encaixa, tá bom? Como estarão os relacionamentos de Aquário para Aquário nesse mês de maio de 2025? Obrigada. Ó, de novo, 2 de copas no fundo. O Sol. O Sol junto com o Sol, olha que maravilha. Olha que coisa linda. Muita luz, muita clareza. E o dependurado. A moto chegou, gente. E a força, coragem, né? Voltei, gente. E aí, vejam. Coragem, né? Coragem para mudar de atitude. Coragem para encarar essa nova dinâmica. Coragem para comunicar. O Sol também fala de comunicação. Para assumir uma parceria, gente. Aqui tem muitas questões de assumir uma parceria, tá? Comunicar, aceitar essa parceria. É também uma questão de coragem de sua parte, assim, putz, cara, eu tenho que mudar de opinião quanto a essa pessoa. Caramba, mudar de opinião contra essa, mudar de opinião referente a essa empresa. Caramba, cara, não acredito que eu tenho que fazer isso não. A empresa que eu disse que eu nunca ia trabalhar lá e agora vem essa oportunidade para mim, putz, sabe? Assim, vou ter que jogar no time contra. E para outros aqui tem muito a questão e você também ficar tranquilo com a sua decisão, sabe? Não ficar abalado, não é uma questão que você tem que ficar abalado emocionalmente, é meio que você diz assim, cara, eu mereço isso, eu mereço ser feliz, sabe? Eu mereço ser feliz, entendeu? Para outros aqui tem uma questão de você assumir um relacionamento homoafetivo, tá? Encarar essa mudança, talvez você nunca tenha se notado como uma pessoa que gostasse de outro do mesmo sexo. Talvez você volte no passado para entender como foi a sua adolescência, sabe? Reviver algumas coisas da adolescência. Talvez isso te chame para essa dinâmica novamente. Eu digo na adolescência porque é onde a gente vive algumas coisas e onde a gente também é podado em muita coisa, né? Onde a sociedade começa a nos bloquear. Na nossa primeira adolescência, né? Os nossos 10, 11, 12... E aí em diante é só bloqueio criativo, bloqueio emocional, daí em diante é só ladeira abaixo, né? Na sociedade que a gente vive, nessa matrix que nós vivemos, é só isso, tá? Então talvez seja você... coragem para mudar de dinâmica, entendeu? Para encarar essa situação, tem muito isso aqui, tá? Qual o conselho então, além de ter coragem? Qual o conselho? Lutar, né? Que fala lutar, batalhar, insistir, disputar. Me veio aquela música assim, eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso em cima de um muro de hipocrisia.
que insiste em nos odiar, sabe? É você acreditando nisso, que vai ser realmente mais farta e bela, sabe? Bom, não vamos romantizar, certo? Vai ser difícil, porque exige coragem, mas vai ser difícil, tá? Pra você. Mas é um caminho que você quer, seu espírito quer, que você deseja, tá bom? Mas tem que brigar com o seu ego, com a sua vaidade, com os medos, com os bloqueios criativos, com o bloqueio de ser quem você realmente é, tá bom? É isso aí que você tem que se enxergar, quem eu sou, o que eu quero, é nisso que você tem que se prender, tá bom? Qual o conselho? Obrigada. Ó, 8 de paus. Vai em busca, vai se transformar, vai criar suas raízes, vai criar a sua casa, só vai, entendeu? Entendeu? Só vai, aceita, receba o que é justo para você, o que é melhor para você, realiza esse movimento, tem sim essa viagem, tem sim um movimento de distância, sabe? O negócio, para alguns que o negócio parecia muito distante, não for viagem, nossa, isso parecia tão distante. Mas vai, bateu na tua porta e busca essa transformação, entende? Busque a transformação que você quer ver. Busque morrer não. Entenda que ir para frente também é deixar morrer e nascer de novo. A carta da morte ela fala muito sobre a energia da fênix, né? O renascimento, o reerguer-se mesmo. Eu morri, mas eu volto totalmente revigorada e energizada, tá? Dê voz a esse movimento, certo? Como está o mental de Aquário nesse mês de maio de 2025? Como está o mental? Enfim, gente, tem uma realização. Muito vento aqui, graças a Deus. Como está o mental? Tá caindo muito. Tô vendo muito aqui esse rei de paus. O transformador, o transmutador de energia. Que passa a acreditar. Ai, bagunçou foi tudo. O medo da transformação, né? Apegado a não se transformar. Há muito tempo talvez você não fazia esse movimento ou movimento tão arriscado, né? Como está o mental de Aquário nesse mês de maio de 2025? Obrigada. 9 de pentáculos. 5 de copas. E 8 de pentáculos. Engraçado que o seu mental, ele tá achando que é impossível. Entendeu? Tá achando que é impossível, mas é só um medo. É porque eu não tô enxergando além, aí eu tenho medo. Tá? Tá achando impossível alcançar. Já tá se dando como perdido a situação. Que talvez não valha a pena insistir. Lutar. Que não vale a pena insistir mesmo, dar o sangue por isso, entendeu? Teu mental vai estar tentando te sabotar, certo? Mas suas emoções sabem, então dê voz à sua emoção, porque seu mental ele tá te sabotando pra caramba. Qual o conselho, por favor? 3 de espadas. 3 de espadas. E cavaleiro de pentáculos. Temperança. Paciência. Paciência, tá? Se não tiver pressa para tomar essa decisão, vai no seu time, tá bom? Vai no seu time. Se não sabe o que fazer, não faça nada. Pensa quem é você, onde você quer estar, o que você precisa fazer para chegar lá. Se a resposta for fazer essa mudança, você já sabe o que fazer. Se você não vê outra saída, você já sabe o que fazer. Se eu tenho que encarar meu ego, eu já sei o que fazer. Se eu tenho que mudar de percepção, se eu tenho que mudar de atitude, eu já sei o que fazer. Tá? Mas se você não sabe o que fazer, não faça nada. Mantenha plena, sabe? Como é? Sorria e acene.
Sorria e assim. Não vou fazer nada agora. Certo? Não dê lugar às feridas, não dê lugar à decepção, não dê lugar à insatisfação, não dê voz ao que o seu mental está dizendo. O seu mental está dizendo que você vai sofrer, que você não vai se construir, que você não vai se consolidar, que isso não vai dar certo. Entendeu? Mas isso é só medo porque eu não estou enxergando além. Sabe? Por isso que é meio que dá um salto, é um arriscar que você há muito tempo não fazia. Tá bom? Então pegue e bote cada coisa em seu lugar. Tá? Tem uma dor aqui, 10 de pentáculos, o medo de não prosperar, ou talvez o medo da família, do que a família vai dizer, que ela não vai me apoiar. Tem isso, entendeu? E se eu for e não der certo? Eles vão ter razão, de novo vão ter razão. Seu mental está te sabotando, tá? É uma mudança que você sempre pediu, aparentemente. É uma mudança que você nem sonhos você imaginava acontecer, sabe? E o seu mental, ele está te sabotando. Tá? Ele está dizendo que você não é capaz de assumir essa responsabilidade ou entrar nesse barco. Certo? Mas, de novo, não dê voz às dores de sua família, não dê voz aos preconceitos, não dê voz a essa energia de que não vai dar certo. É isso, tá? Como estará o campo amoroso de Aquário nesse mês de maio de 2025, por favor? Campo amoroso. Como está o campo amoroso de Aquário, maio de 2025? 3 de copas, que mais? Imperador, tá. 3 de copas. Vou deixar ele assim. O Imperador. E 4 de paus. A roda fortuna. Tá resistindo, tá querendo alguém, mas você está bloqueando a entrada, tá? De novas possibilidades. Você está bloqueando ser feliz, certo? Você está bloqueando os movimentos da vida, você está bloqueando, você não está querendo sair. Você quer uma certa estabilidade, você quer uma estrutura amorosa, você quer se consolidar com alguém, mas você está resistindo a convites, a mudar de atitude em relação a isso. Então, você não muda, você continua sozinho, o eremita, tá? Mas eu continuo esperando alguém. E aqui tem a energia do passado, olha, tá? Mas aqui você ainda sonha com alguém do passado, pensa em alguém do passado, pergunta se ele está sozinho, se ela está sozinha ainda, se tem chance, se não tem. E não toma nenhuma atitude em relação a isso, né? Mas você sabe que lá mora uma certa segurança. Qual o conselho para essa situação, por favor? A torre e a estrela. 10 de pentáculos no fundo do deck. Ai. Para muitos aqui, se você já está numa relação, você está fechado para viver a felicidade entre vocês, tá? Talvez porque esteja faltando dinheiro nisso tudo, então está pedindo uma mudança de atitude, uma regeneração pelo menos espiritual, uma regeneração no lar de vocês, uma transformação de atitude, um pouco mais de ação, um pouco mais de festa, um pouco mais de leveza, tá bom? Tá pedindo essa transformação na relação de vocês, certo? Não tem ação de nenhuma das partes. Fechado para balanço. E se vocês querem continuar nessa relação, tem uma questão financeira envolvida? Até tem. Mas pede que vocês tentem movimentar com o que vocês têm, tá bom? Ai, tem gente me ligando, mas acho que não tá atrasando, não tá atrapalhando, tá? Conselho aqui é que você aceite as mudanças da vida. Aceita o chacoalhão que a vida tá te dando. Isso faz parte de uma cura, tá? É a vida abrindo caminhos para você.
É a vida abrindo possibilidades, muitos aqui de construir família, de materializar uma família, certo? Ok. E para aqueles que já estão numa relação também é a mesma coisa, tá? Aceite as mudanças. Isso faz parte de uma cura para vocês. A vida está abrindo caminho para possibilidades. Tá bom? Muito bem. Agora vamos para o campo material de Aquário. Está o campo material de Aquário, por favor, nesse mês de maio de 2025. Campo material. Duas já. Rainha de Pentáculos. Olha, Rainha de Paus. Receba, meu filho, Cavaleiro de Copas. Receba. Aceite. Estrutura, estabilidade. Merecido, caminhada solitária. Você insistiu, você se agarrou ao que tinha e ao que não tinha para viver essa vida. E de novo, tem alguma questão de passado, você vivendo, relembrando, nostalgias, alguma coisinha do passado ainda mora aí, mas que esse negócio do passado te faz bem, tá? Não é nada que te faça mal, não. Talvez o passado ele fique voltando para justamente fazer você entender qual o caminho você tem que seguir, certo? Nossa, isso fez sentido para mim agora, tá? Na minha jornada pessoal. Obrigada, Aquário. Obrigada. O passado ele vem para te dizer qual caminho você tem que seguir. Para te ajudar, te direcionar, tá bom? Receba tudo, tudo, tudo. Ajuda, pessoas, dinheiro, tudo que vier até suas mãos, que te leva em direção a essa superação, a esse reerguer-se, aceite. Tá vindo ajuda para vocês, tá? Não feche as mãos para ajuda. Receba. Receba. É isso que eles estão dizendo. Receba ajuda. Aceite a mensagem, aceite o convite. Tá bom? Qual o conselho, por favor? Cavaleiro de Pentáculos, quem mais? Não caíram 3, tudo bem? Cavaleiro de Pentáculos, o Julgamento e 7 de Paus. Não precisa mais lutar. Você tem que ir devagar, um passo de cada vez, se entregar a uma nova vida, aceitar esse novo momento, aceitar essa mudança, aceitar essa regeneração, aceitar se reerguer, aceitar se superar. Uma coisa de cada vez. Eu não preciso mudar a minha vida financeira agora, daqui a pouco eu preciso casar, daqui a pouco eu preciso... Não preciso voltar para casa dos meus pais, daqui a pouco eu casar, daqui a pouco... Não, é uma coisa de cada vez. Viva uma coisa de cada vez. E não resista a essa nova vida, tá? Não resista à ajuda. Não se blinde. Não entre numa bolha. Tá? Defenda essa sua nova vida. Também tem isso, defender a posição que você quer alcançar, defender onde eu quero chegar e aceitar tudo que tiver a meu favor. Até os obstáculos eu vou ver se não é uma pedrinha que vai me ajudar a subir, né? Não a tropeçar, mas a um degrau, entendeu? Caminha, vai na sua caminhada, tá? Não precisa ter pressa. Vai fazendo os julgamentos necessários, do que eu preciso insistir, do que eu preciso não insistir, do que realmente vale a pena, do que não vale a pena lutar, do que vale a pena receber, do que não vale a pena receber. Você vai ter esse discernimento, essa orientação do que realmente... E é aí que mora o seu poder, você tem essa habilidade de conseguir ponderar as coisas. Tá? O poder de decisão que me deixa mais livre, que me deixa mais tranquilo. Ok? Conselho final para Aquário, por favor.
leitora. Leitura muito gostosa de fazer. Veja só o que a gente abre. Página de Copas dos Namorados. Novo caminho, uma nova vida, uma nova caminhada para Aquário. Aceitem, mas você tem que fazer sua escolha, né? Fazer sua escolha, tá? Mas uma escolha que deixe o seu coração e sua mente tranquilos, entendeu? Não vai fazer escolha que vai deixar você com a cabeção aflito, não. É aí que mora o seu poder, tá? Nessa base de fazer essa escolha. Nessa tranquilidade para fazer suas escolhas. Certo? Conselho final para Aquário, por favor. 5 de espadas. Seja inteligente, que é o rei de espadas, no fundo do deck. Aqui o 5 de espadas. Quais lutas eu tenho que lutar mesmo? Vale a pena eu ir contra? Vale a pena eu ir a favor? O que é que vale a pena para mim? Tá? Não ficar nesse ganho ou perde, não. O que vale a pena para mim? Certo? Tem lutas que não vale mais a pena você lutar. Tem lutas vazias, lutas que você está só gastando energia, lutas que só te prendem em um mesmo lugar, em uma mesma dinâmica, em uma mesma situação, em um mesmo modo de pensar, tá bom? Nossa, que barulho! Gente do céu! Ó, transformação irracional. Vai lá em Escorpião. Escorpião vai ter mensagem para você. Se você tiver interesse, se você tem Escorpião no seu mapa, tá bom? Escorpião. Espiritualidade, por favor. Qual a palavra do mês aqui para Aquário nesse mês de maio de 2025? Obrigada. Limite. Aprenda a dizer não. E fartura, olha. Não tenha vergonha de merecer. Tem muito disso na sua família, tá? Eu não vou longe, eu não vou para aquele lugar, eu não assumo isso, eu tenho muito dinheiro, eu tenho vergonha de ter dinheiro, porque minha família não tinha muito, sabe? Perdoe, lembra o perdoar? Viu? Você está protegido, se você tem uma relação amorosa, você está protegido, tá bom? Se você vai arriscar em alguma coisa, você está protegido, certo? Essa é a mensagem para vocês, espero que tenha ajudado, fiquem bem, até a próxima semana, viu, Aquário? Sempre muito bom fazer mensagem para vocês, trazer esses conselhos. É um signo que engaja bastante. Essas motos, vamos quebrar o cano dessas motos todas. Jesus. Beijo, gente. Beijo. Até a próxima semana, viu? Tchau, tchau.